3 altcoins estão prestes a disparar até 280%, revelam especialistas. Será que veremos uma explosão de preço na criptomoeda? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, caso o senhor aí aperte o like. A senhora também, né? Faltam 13 dias para o halving do Litecoin. Onde está a alta do preço do LTC? Na matéria eles explicam aqui que no caso é o terceiro halving do Litecoin, né, que tem um atraso com relação ao Bitcoin, afinal foi lançada depois, e nesse caso, após essa data, após o dia 2 de agosto a 5 de agosto, quando vai acontecer esse próximo halving, a recompensa aos mineradores vai cair de 12,5 LTC para 6,25 LTC por bloco, o que aconteceu com o Bitcoin lá atrás no último halving, né? O Bitcoin já paga 6,25 BTC por bloco há algum tempo e agora isso vai acontecer no caso da Litecoin. E aqui eles citam que a Litecoin, apesar de todos os problemas, continua sendo a 12ª maior criptomoeda, atualmente com cerca de 6,8 bilhões de dólares, um valor considerável, mas muito abaixo do Bitcoin, né? Quase 100 vezes abaixo do valor de mercado do Bitcoin. Quando a gente abre o gráfico de preço do Litecoin contra o dólar, a gente vê esse cenário, que é um cenário de crescimento, de valorização no último ano, né? Pegando aqui do fundo do poço, que foi em junho de 2022, até hoje, que é 19 de julho de 2023, vocês percebem aqui uma valorização de 131%. Então não podemos falar que a Litecoin não veio se valorizando no último ano. Só que, olha só, nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade o preço vem caindo, né? O halving se aproximando e o preço que chegou a atingir aqui, ó, 115 dólares, ele caiu para 92 dólares. Então a Litecoin está perdendo valor nesse momento, apesar de uma valorização aqui de mais de 130% no último ano. E pior do que isso, pouco importa a valorização de uma altcoin contra o dólar se essa valorização é inferior ao que o Bitcoin fez no período. Seria muito mais seguro para você estar posicionado somente em Bitcoin se o desempenho do Bitcoin é superior ao de uma altcoin. E olha só o gráfico da Litecoin contra o Bitcoin. É isso que vocês encontram aqui nesse gráfico, tá? Então, quer dizer, ela vem perdendo força contra a principal criptomoeda do mercado. Então, quer dizer, era melhor você estar posicionado em Bitcoin do que em Litecoin, pelo menos a partir ali de junho de 2019, né? Onde não teve mais esses pumps enormes aqui, como a gente viu no passado. Então, o preço só vem caindo, perdendo valor. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é exatamente o gráfico que eu mostrei anos atrás, quando eu esperava uma valorização da Litecoin que não veio. Tá? Vocês notam aqui em cima as setas marcando abril a cada 2 anos, né? Abril de 2015. Olha o pump que a Litecoin teve contra o Bitcoin. Supervalorização dela. Depois, abril de 2017, um pump ainda maior, né? Após atingir esse fundo do poço, essa região amarelada aqui, ela sobe para atingir essa região esverdeada aqui em cima. Sempre abril de 15, 17, 19 e seria 21, né? Aqui 19, mesma coisa, ela chega meio do caminho e volta a subir e atinge a região verde em abril de 2019. E esse vídeo que eu fiz sobre a Litecoin foi aqui, ó. Nesse momento que ela estava revertendo esse cenário aqui. Eu falei, pessoal, a cada 2 anos em abril, a Litecoin tem uma supervalorização que traz ela de volta para esse caixote verde aqui em cima, tá? Então, um pouco antes de abril, eu trouxe isso para vocês aqui no canal. A Litecoin tem um potencial de mega valorização acima do Bitcoin, tá? Então, a tendência que eu esperava era isso. Ela não teve tanta força. Ela subiu um pouquinho aqui e voltou a desabar. Não aconteceu o que aconteceu em todos os outros momentos aqui, abril de 15, 17 e 19, e ela continuou perdendo valor contra o Bitcoin. Na minha opinião, isso aqui, nessa falta de valorização, está ligada justamente à criação e à popularização da Lightning Network, que cria uma solução para o Bitcoin fazer aquilo que a Litecoin nasceu para tentar solucionar. E, na verdade, quem solucionou foi a Lightning Network. Então, ela perde sentido. E nesse gráfico vocês percebem que essa região amarelada aqui, que era um suporte histórico para o preço da Litecoin contra o Bitcoin, foi furado e agora se tornou uma resistência. Notem como a Litecoin tenta superar essa região aqui, né? Ela começa a subir a partir de junho de 22 e aqui atinge o seu máximo em novembro de 22, nesse caixote, né, não consegue romper e volta a cair para baixo dele. Então, o que era suporte se tornou uma resistência para a Litecoin. Deixa eu até aumentar aqui os valores, né, para vocês conseguirem ver os números aqui no lado, porque é importante a gente ficar ligado numa coisa. Notem como
No momento ela está em 0.003 BTC, e esse caixote ele vem até essa região aqui, ó, do 0.004445 BTC, tá? Romper essa região pode ser uma entrada interessante em Litecoin, mas está muito distante ainda disso acontecer. Portanto, o meu ponto aqui é bem negativo em relação a Litecoin. Como vocês podem notar, mesmo ela ganhando valor em dólar, ela continua perdendo valor em Bitcoin. Então, por que você compraria Litecoin? Por que você compraria uma moeda mais arriscada do que o Bitcoin se ela performa pior do que o Bitcoin? A minha sugestão aqui nesse caso, né, e é o que eu faço, é não entrar numa moeda assim. A não ser que tenha um rompimento muito interessante, como eu falei, né, romper essa região aqui de 0.004546 BTC. Pô, provou aqui um rompimento? Legal. Talvez ela tenha mais um pump maluco aqui em direção a essa área verde aqui de cima que vocês estão vendo, tá? Eu acho que isso vai acontecer? Não acho. Tá? Não acho, por isso que eu não recomendo uma compra de Litecoin, mesmo com o halving se aproximando. É possível que ela tenha uma forte valorização em dólar, mas ainda assim, na tendência, né, se pegar aqui um prazo um pouco maior, vocês percebem que a tendência é sempre ela ir perdendo valor contra o Bitcoin, e ela não é a única cópia do Bitcoin, ou fork do Bitcoin, que sofre com isso. Vindo para essa matéria aqui, pouco consolo para os forks do Bitcoin. Várias pessoas apostam nessas moedas, são uma cópia, um fork do Bitcoin, e o que acontece é o seguinte: aqui nós temos o Bitcoin Cash. Ele já caiu 98% com relação ao Bitcoin, tá? Sua máxima histórica em relação ao Bitcoin. Então chegou a bater aqui, ó, um topo contra o Bitcoin. Caramba, né? Que moeda, Bitcoin Cash vai ser um novo Bitcoin. E desde lá vem só caindo, perdendo valor contra o Bitcoin, mesmo quando ganha valor em dólar. Não faz sentido ter Bitcoin Cash. Passamos para o Bitcoin SV, um outro fork, também 98% abaixo de sua máxima de todos os tempos contra o Bitcoin. Olha lá, Bitcoin SV, o Bitcoin de verdade. Não. Perde e continua perdendo valor contra o Bitcoin. Não faz sentido possuir Bitcoin SV. Mas aí eu entro num próximo tópico com vocês, que é essa questão da Litecoin tá tão no fundo do poço aqui, me abre o olho para o momento de reversão das altcoins. Geralmente, quando as altcoins sangram a esse ponto, né, no caso da Litecoin, nessa área amarelada, e ela está até abaixo dessa área aqui, é justamente o momento de reversão. Justamente o momento que o mercado entra no que a gente chama de alt-season, né, de uma temporada de altcoins, e você consegue fazer boas negociações, boas compras de altcoins com supervalorização. E a gente começa a observar isso também nas matérias, tá? Essa matéria que saiu hoje fala: altcoins sangraram enquanto o Bitcoin manteve ganhos no segundo trimestre. Então, olha só a matéria. Ela fala que o desempenho do Bitcoin foi tão forte que ele aumentou sua dominância de mercado contra as altcoins. O Bitcoin e a Ethereum mantiveram seus ganhos do primeiro trimestre no segundo trimestre. Então eles ganharam tanto no primeiro quanto no segundo. Enquanto Binance Coin, XRP, Cardano sofreram perdas de 2 dígitos durante o período, ou seja, perdas acima de 10%. Tokens de finanças descentralizadas, DeFi, também perderam feio. Uniswap, Chainlink, Lido, perderam mais de 2 dígitos, mais de 10%. Os principais tokens de metaverso e Play to Earn também, Axie Infinity, Sandbox, Decentraland, registraram perdas de até 40%. Então aqui esse gráfico aqui que a CoinGecko trouxe para a gente mostra como no primeiro trimestre, né, praticamente todas as criptomoedas subindo. No segundo trimestre, vocês vão ver aqui praticamente BTC e Ethereum verde, todo o resto aqui em vermelho, com pouquíssimas exceções. Então, o mercado todo sangrando e Bitcoin e Ethereum forte. Dominância do Bitcoin atingiu sua máxima de 2 anos, acima de 50% de dominância de mercado. É nesse ponto, historicamente, que as altcoins começam a se recuperar. As pessoas enjoam de Bitcoin e Ethereum, né, que estão performando bem e agora lateralizando, e começam a buscar ganhos maiores em outras moedas conhecidas como altcoins. E não somente eu estou falando sobre isso, eu recentemente fiz um vídeo aqui falando sobre 2 altcoins que eu vou entrar no momento certo, né? Ainda não chegou esse momento exato, mas são elas Matic e Link, como outros analistas começam a falar a mesma coisa. Matéria de hoje. Especialista aponta 3 altcoins com chance de alta de até 140% nos próximos dias. Aqui estão se referindo ao Michael Van de Poppe, e ele falou de que moedas, pessoal? Chainlink e Matic. E trouxe ainda
XRP, a Ripple, que já teve uma forte alta recentemente quando ganhou lá a disputa na justiça contra a SEC, né? Então ele trouxe os dois ativos que eu estou falando para vocês aqui, que eu estou confiando numa alta em breve. E também outra matéria que sai hoje, 3 altcoins estão prestes a disparar até 280%, revelam especialistas. Michael Van de Poppe de novo aqui, e estão falando também desse Blunts aqui que eu não conheço. E quais são? Eles falam de Ethereum, Solana e Dogecoin. Começa a pipocar a matéria falando sobre disparada de altcoins, porque os sinais, os indicadores começam a apontar que a gente deve ter agora uma reversão, uma queda da dominância do Bitcoin e em contrapartida, né, as altcoins disparando de preço. Então, apesar de eu não estar otimista com a Litecoin contra o Bitcoin, existem altcoins aqui com potencial forte de terem valorização superior ao Bitcoin nos próximos 3 meses. Eu pretendo falar mais sobre elas em vídeos para frente, né? Quando alguns indicadores aqui começarem a pipocar, eu vou trazer isso para vocês aqui no canal. Eu resolvi chamar a minha carteira de carteira HODL. Ela faz com que você conquiste seu primeiro Bitcoin mais rápido. É 100% automatizada. Você não tem trabalho algum. Só precisa clicar no botão abaixo e investir como eu.